Olá pessoal, aqui nós vamos para o nosso segundo vídeo, o vídeo 2 sobre demografia, sobre população, e nós estamos discutindo aí as teorias demográficas, tá? Então no primeiro vídeo eu falei sobre a teoria malthusiana, o contexto de criação dela, no que se baseava e quais os pontos negativos dessa teoria, quais os erros dela, podemos dizer assim. Bem, a teoria então malthusiana ela começou a ficar um pouquinho desacreditada em função dos avanços que eu falei para vocês, sobretudo no sistema produtivo agrícola, né, que fez com que a produção de alimentos aumentasse, e por conta do comportamento que nós passamos a ter em alguns países do planeta, sobretudo países desenvolvidos, em que começou a haver uma sensível diminuição nas taxas de natalidade. Bem, no entanto, o que se percebeu é que nos países pobres houve um aumento considerável da taxa de natalidade. Houve um aumento na população dos países pobres. Mas por que houve um aumento da população nos países pobres? É porque antes havia um equilíbrio. Havia uma taxa de natalidade muito elevada, mas havia também uma taxa de mortalidade muito elevada. Então existia um equilíbrio, tipo nascia 2, mas morria, nascia 10, mas morria 9, entendeu? Então com esse equilíbrio aí, a população não crescia. E o que foi que começou a ocorrer? Com os avanços na medicina, vacinação, noções de higiene, a população de países pobres passaram a morrer menos. No entanto, não deixaram de nascer. Então o que acontecia? Nascia 10, beleza, morria quantos? Morria 2. Então crescia em 8, né? Nessa nossa ilustração, número de pessoas que nasceu. Então, cara, a população cresceu muito. Isso foi confundido com uma espécie de explosão demográfica. Um crescimento muito grande da população, que os autores chamam de explosão demográfica, e que os alarmistas naquele momento disseram o seguinte: meu pai do céu, Malthus tem razão, a população está explodindo, vai arrebentar o planeta, é gente que não acaba mais. E o que fazer? Retomaram as ideias de Malthus, de crescimento populacional super exagerado e controle populacional. Só que agora o controle populacional vai ter que ser feito mediante métodos contraceptivos, laqueadura, DIU, utilização de preservativos, pílula, tabelinha, não interessa qual método, vasectomia, tem que controlar a população. Então começaram as grandes campanhas aí dos países desenvolvidos com relação aos países subdesenvolvidos no que se refere, no que concerne ao controle da população. Tá? Então isso aí seria as visões neo-malthusianas, ou seja, novamente as ideias de Malthus, novo malthusianismo. Beleza, então do que se tem de Malthus a base? Crescimento populacional exagerado e controle da população. Mas o que estava acontecendo na verdade? Era uma explosão demográfica? Não, na verdade não é uma explosão demográfica, é uma transição demográfica. O que quer dizer isso? É normal que a população cresça quando você tenha diminuição nas taxas de mortalidade. Mas também é normal que a população volte a equilibrar à medida em que a qualidade de vida permaneça, porque as pessoas automaticamente, socialmente, vão estabelecer um controle do número de filhos. Elas vão ter menos filhos. É isso que acaba ocorrendo, pessoal. Tá? A entrada da mulher no mercado de trabalho, o homem procurando estudar cada vez mais, não ficando só com seu ensino médio, a mulher com cargos de liderança, a carestia realmente de colocar um filho até a universidade, o custo de criação de um filho se torna elevado dentro das cidades. Então o pai diz assim: não, eu vou ter que fazer planejamento familiar. Não dá para eu ficar tendo filho à torta direito, não dá para eu colocar filho para trabalhar cedo, entendeu? Eu tenho que segurar esse filho aí para ele estudar realmente, para ele ter um emprego, para ele chegar à universidade. Então se torna caro, então as pessoas passam a planejar e ter menos filhos, não fazem filho à torta direito. Beleza. Então os neo-malthusianos, no fundo,
querem controlar a população, o crescimento populacional nos países pobres. Essa é a grande verdade, pessoal. Mas por que, professor? Porque eles acham que a gente tem que se controlar, a gente se comporta de maneira animalesca. Eles estão com pena dos nossos filhos que vão adoecer com fome, com falta de saúde, de saneamento. Não. Eles não estão muito preocupados com isso, não. O que eles estão preocupados é que, à medida em que aumenta a população nos países pobres, essas pessoas, em um determinado momento, elas vão sair desses países. Elas vão procurar outros países. Elas vão para onde, pessoal? Elas vão para os países ricos. Então isso vai estimular a migração internacional, isso vai gerar xenofobia, isso vai gerar conflito, isso vai gerar atrito, isso vai gerar morte. Então isso pode mexer com o bem-estar deles, dos países ricos. Então eles querem, por força, controlar essa população de pobres, pessoal que tem filho que não acaba mais, de forma que eles não sejam obrigados a terem que sair desses países e se dirigir para os países ricos. Tá? Beleza, né? Malthusiano. Então nós vamos ter uma outra visão. Os indivíduos que começaram a falar após a década de 70 que a população que cresce demais, exageradamente, ela vai gerar problemas ambientais. É verdade isso? É verdade. Logo, qual é a população que cresce mais no mundo? População de países pobres. Logo, quem é o responsável pelos grandes problemas ambientais no mundo? Os países ricos. Não, os países pobres. Por quê? Porque nasce muita gente. São os eco-neomalthusianistas. Eles querem jogar a culpa dos problemas ambientais nos pobres, nos países pobres. Os pobres que têm muitos filhos, que comem demais. Come o quê? Que passa fome, né? Mas que comem, que desmatam, que querem construir casa, que invadem as áreas de morro. Esse pessoal vai desgraçar o meio ambiente e todo mundo vai morrer. Então como é que a gente vai salvar o meio ambiente agora? Os eco-neomalthusianos dizem: vamos salvar o meio ambiente diminuindo o número de pobres, né? Ou seja, pegar uma explicação malthusiana para justificar o grande desmatamento que a Europa já provocou, a grande exploração mineral que a Europa já provocou, para explicar os grandes desmatamentos, as grandes destruições de biomas dentro da Ásia, no próprio Estados Unidos, as áreas florestadas que foram derrubadas, a diminuição sensível da biodiversidade da América do Norte. A culpa agora é dos pobres, porque os pobres eles fazem filhos, eles têm filhos. Então, poxa, até isso que é jogar nas nossas costas. Aí quando tu vai olhar, quem são os grandes poluidores? Os grandes países industrializados. Quem são os grandes países industrializados? Os países desenvolvidos, pessoal. Eles já desmataram, eles produziram exploração nos países subdesenvolvidos enquanto colônias, arrebentaram rios, estão arrebentando através da transferência de empresas, de fábricas. Na nova divisão internacional do trabalho, que as filiais abriram suas portas nos países pobres, estão poluindo aqui em Barcarena, onde eu estou agora passando. Barcarena está só poluição, os rios poluídos, tem grandes áreas de dejetos das empresas. Agora os caras vêm querer dizer que somos nós os pobres que criamos toda essa dificuldade. Aí vai ver de quem é a empresa, quem é o dono da empresa, qual é o país que é dono dessa empresa, entendeu? Que está instalado aqui em Barcarena, que está instalado próximo de Abaetetuba, enfim. Então não dá para a gente entender que o eco-neomalthusianismo tem alguma base que a gente possa dizer que é correta, pessoal. Então, claro que o aumento populacional gera preocupação, sim. Mas nós não temos que dizer que a culpa é do pobre. O que nós temos que fazer, pessoal, é procurar melhorar as condições de vida da população pobre, de forma que essa população pobre, ela possa ter acesso à saúde, ela possa ter acesso à educação, ela possa ter acesso a dinheiro, renda, de maneira que ela coloque esses moleques para estudar, que ela coloque os filhos dele para vestir, para ter lazer. E aí o cara vai querer também viajar, né, filho? O cara vai querer passear, o cara vai querer estudar, o cara vai querer ter uma casa melhor, o cara vai querer comprar o carro, trocar o carro. E aí ele vai com isso se planejar para não ter tantos filhos ao ponto de comprometer esse futuro, esse planejamento de futuro.
tá certo? Então, eco-neomalthusiano, mas é uma brincadeira que se faz, eu digo para não falar outra palavra, querer jogar a culpa dos problemas ambientais nos países pobres, nas pessoas pobres dos países pobres, tá? Os ricos são os que mais poluem, ponto, tá? Então, ponto, não tem outra discussão nisso aí. Por último, a outra teoria, ou a última teoria demográfica, que a gente chama de estruturalistas, reformistas, tem uma base marxista, alguns chamam de marxista, agora tudo é dado por Marx. A teoria reformista diz que não, que para poder melhorar as condições populacionais, para evitar uma explosão demográfica, para garantir uma transição demográfica quando a população está estabilizada. Então, pessoal, os reformistas, eles entendem que para poder melhorar a qualidade de vida da população, você vai precisar dar a essa população educação, você vai ter que dar acesso à tecnologia e o uso da tecnologia, você vai ter que dar acesso a uma política de valorização do trabalho, do salário, do emprego, você vai ter que dar lazer, possibilidade dessa pessoa viajar, dela ter acesso à saúde para se planejar, para cuidar do seu corpo. Então, são chamados reformistas. Em outras palavras, não adianta você querer distribuir preservativo, não adianta você querer fazer campanha de planejamento familiar sem essa pessoa saber o que vai comer amanhã. Então, os reformistas, eles entendem que há necessidade de reformas estruturantes e estruturais da sociedade para que realmente a sociedade tenha um comportamento demográfico semelhante de países desenvolvidos. Tá? O interessante notar que no Brasil, o que é que fez com que a população passasse a ter menos filhos, que é essa a realidade que nós estamos vivendo. Estamos tendo menor natalidade, menos filhos, até menor mortalidade, devido ao avanço na qualidade de vida da população brasileira, sobretudo após os anos 90. Pouco, porém, tivemos uma melhoria na qualidade de vida geral da população, de maneira que as taxas de natalidade caíram bastante, mortalidade, e a população está envelhecendo. Então, os reformistas defendem isso. Quero agradecer aos senhores, quero agradecer às senhoras, às senhoritas. Esse vídeo foi feito em especial para os meus alunos aqui em 2023, que vão fazer avaliação bimestral. É um assunto também que vai ser importante para os vestibulares deles e de outras pessoas. Eu espero sinceramente que vocês possam ter entendido e tenham gozado dessa paisagem, né? Que ora é floresta, ora é área urbana. Estamos aqui em Barcarena. Eu espero que você possa, de alguma maneira, ter aprendido também, ter prestado atenção nas transformações geográficas pelas quais estão passando esse espaço aqui, uma vez que o processo industrial está avançando bastante. Indústrias de fora do Brasil que vieram para cá e estão alterando drasticamente esta área. Bom, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.